Pessoal, antes de nós iniciarmos a disciplina nova, eu quero só concluir com vocês, que a gente ficou antes da prova, de concluir sobre o último livro do Novo Testamento, no Apocalipse. O que a gente passou foi suficiente para fazer a prova, mas eu queria falar um pouquinho mais, para a gente poder prosseguir no tema, no tema da disciplina nova, né, porque tem a ver, tá bom? Só pedir essa licença para vocês. Vamos retomar um pouquinho. Tá bom. Tá, obrigado. Olá, pessoal. Então, na aula anterior, antes da prova, nós concluímos o panorama do Novo Testamento e com o livro do Apocalipse, né? Só que nós colocamos apenas, sem muitas emoções aí, pessoal. Só que nós colocamos apenas os dados, uma estrutura sobre o livro, um esboço bem grosso, né? E os dados primordiais sobre o livro, quem foi o autor, provável data de escrita, destinatários, como a gente fez com os outros livros, tanto do panorama do Velho Testamento quanto do Novo. Tudo bem até aí? Não, sim. Só que como não deu tempo, né? A gente falar um pouquinho sobre o livro, né? Sobre a sua estrutura e as informações que estão nele contidas, tá? Então eu quero abordar hoje com vocês, antes de nós iniciarmos a introdução à escatologia, sobre algo bem rápido sobre o livro do Apocalipse, tá? Falar sobre a estrutura do livro e as imagens que aparecem, os pontos que aparecem, para nós podermos, na hora que entrar em escatologia, enxergar isso de forma melhor, tá bom? Pois a escatologia cristã vai utilizar principalmente o livro de Apocalipse, para nós entendermos. Tudo bem até aí? Sim, não. Muito bem. Vamos lá. Como nós falamos na aula anterior, então do livro de Apocalipse, dos capítulos 1 ao 3,
João vai ter a visão lá, quando ele está preso na ilha de Patmos, e ele vai ver algumas coisas. Principalmente vai ver Jesus aqui na terra e no mundo celeste, nos céus. Lembra que ele está na ilha? A ilha é uma montanha escarpada, ou seja, difícil acesso para descer para o mar Egeu, subir, ele já é um idoso, e a própria ilha é uma prisão, ou seja, não está dentro de uma cadeia, né? Mas ele está exilado por causa de ser um pregador, todo aquele problema que nós falamos com o Império Romano, naqueles dias da escrita do Apocalipse, do Evangelho de João e das 3 cartas de João, né? Ele tem uma visão, ele ouve, né, um som, uma voz chamando a ele, como o som de muitas águas, com o seu rosto brilhante, com cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, pés de latão reluzente. Ele vê uma imagem do Jesus ressurreto e soberano, né? Diferente do Jesus que ele conhecia, supondo que o autor do Apocalipse é o João dos Evangelhos, né, o discípulo. Muito diferente do Jesus que ele conhecia enquanto andou e do Jesus que se ressuscitou e apareceu e ficou 40 dias com eles. Agora ele mostra a sua face divina, né? Então ele tem essa visão e é convidado a subir aos céus para ver as coisas que aconteceriam, que ocorreriam, né? Então ele tem, como nós falamos na aula anterior, tem todo esse contexto, né? De estar na perseguição, ele exilado, a igreja, né? Os seguidores de Jesus, os cristãos, não sabem o destino certo devido à perseguição pelo Império Romano, e em especial a igreja que João pastoreava, né? A igreja em Éfeso e as 7 cidades ali que compunham com Éfeso uma região. Tá? E nos céus ele vê essa mesma figura que ele vê na terra, o Jesus soberano, né? Com essa imagem de glória, ele andando pelo meio dos 7 castiçais, né? Das 7 lâmpadas, né? Lembrando que na mente judaica, né? A figura do menorá, o castiçal com 7 braços, né? 7 lâmpadazinhas aqui. Então ele vê o Jesus, né, soberano, andando no meio de 7 castiçais, né? Depois ele vê 2 tubos, 2 raminhos de oliveira com tubos de azeite, que estão ali presentes no meio também, simbolizando a presença do Espírito de Deus. E os 7 castiçais representam para João a igreja. Oi? Pode entrar. Para João, a igreja ali que ele pastoreava aquela região. E apontam também para a igreja na sua totalidade até o final dos tempos, né? Lembrando que nós falamos na aula anterior, o número 7 vai sempre simbolizar a totalidade, a completude, né? Não a perfeição em si, né? Pois como apresenta o diabo, o dragão com 7 cabeças, o diabo é perfeito? Não, ele deixou sua forma, deixou de ser perfeito. Mas sim a totalidade, né? 6 dias Deus criou todas as coisas, no 7º ele descansou. É o nosso ciclo, né? Faz parte do movimento rotatório aqui da Terra, para completar rotatório e translacional. Vocês entenderam, né? Não vou explicar muita coisa de outra disciplina. Muito bem. Então, o João ele tem essa visão de Jesus, tanto aqui na terra quanto nos céus, como soberano. E esse Jesus soberano começa a trazer a mensagem para as 7 igrejas ali da região da Ásia, né? Apontando qualidades e defeitos. E entregando promessas para todas, né? Mesmo aquelas que só tinham defeitos, né? Como o caso de Sardes e Laodiceia. Tá? Aqui a Ásia Menor, para não confundir com a Ásia, o continente asiático de hoje em dia, né? Que nós chamamos de Ásia nos dias de hoje, é diferente do que era aqueles dias. Tá? Então ele traz elogios e repreensões para essas 7 igrejas e faz promessa para todas essas 7, né? Ao que for fiel comigo, estará sentado no trono, né? Aquele que permanecer fiel
receberá uma pedra branca com seu nome novo escrito nela, que só eu e meu Pai conhecemos. E várias outras promessas que ele entregam para cada uma das igrejas, né? Já aviso que aqui nós já começamos a ter pontos de interpretação, né? A gente pode entender as 7 igrejas como apenas as igrejas históricas dos tempos de João, como representação para cada cristão, como representação para cada era. Então, o Apocalipse, por ser simbólico, né, tem muita simbologia, ele abre um leque, uma margem, né, para a gente fazer várias interpretações. E isso a gente vai ver melhor na escatologia, né, algumas delas. Tá bom? Saúde. Capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 4, capítulo 5, nós vemos agora, após essas mensagens para as 7 igrejas sete igrejas da Ásia Menor, nós vemos novamente o mundo celestial, a corte celeste, né? João tem uma visão, é chamado para ver, né, as coisas que estão lá no céu, logo no capítulo 1. Depois das mensagens que Jesus entrega para as 7 igrejas da Ásia, João começa a ver uma movimentação na corte celestial, no espaço onde Deus está sentado sobre o seu trono. Ele vê várias imagens e várias figuras, né? Ele vê os seres viventes, aqueles animais que Ezequiel e Isaías têm uma visão, né? Cada um diferenciado um do outro, né? Um complementando o outro, tá, ok? E vê toda a corte celeste, vê milhares e milhares de santos, né? Ou seja, dos crentes em Deus, fiéis do Antigo Testamento, e dos fiéis em Jesus do Novo Testamento, que estão na morada celeste, no reino dos céus. Perdão. E todos têm uma tensão, uma expectativa de algo. E essa expectativa é em torno, né? Deixa eu colocar um parênteses aqui, ele vê também o trono, né? Então, todos têm uma expectativa, uma atenção sobre algo, sobre um evento. E esse evento é simbolizado no rolo, né, no livro. Escrito por dentro e por fora. Então, após João ver todo o mundo, a corte celestial, né? O trono de Deus com a figura do cordeiro morto, e que ao mesmo tempo é um leão, ou seja, um sinal de força, né? Sinal de humildade e força ao mesmo tempo, apontando para Jesus, né? Aquele que se entregou como cordeiro pascal, como sacrifício pelos nossos pecados, e agora é rei, tem autoridade, ruge como um leão, né? Ele vê toda essa movimentação no mundo celeste,
como eu falei anteriormente, né, os seres celestiais, o cordeiro, o leão assentado sobre o trono. Ele vê, enfim, todas as figuras espirituais como os santos, que há milhares, milhões que aparecem ao redor daquele local, e uma atenção é voltada para um objeto, para algo, para um evento ali, que é o rolo escrito com mensagens por dentro e pelo lado de fora, e selado com 7 selos. E João fica abismado com aquilo, e começa a chorar, e fala, quem seria digno de abrir esse rolo? Fala, mas que troço de rolo que é esse, né? No momento da abertura nós conseguimos entender que é o desenrolar da história, ou seja, podemos conectar esse momento, a angústia que João sente, com o contexto que nós falamos do livro de Apocalipse, do Evangelho e das cartas de João, né? A perseguição iminente, seu trabalho tendo andado com Jesus, aguardando, vendo ele pregar, morrer, ressuscitar, obedecido, aguardando a volta dele, e mesmo assim parece que a história, o sucesso da mensagem do reino de Deus está empacado diante da perseguição. Então João tem essa visão e começa a chorar, fala, quem é digno de abrir o próprio seres celestiais, né? E o João fala, quem é digno de abrir os selos, né? E terminar, concluir a história, dar uma história favorável para a humanidade e em especial para os seguidores de Jesus. Nesse momento que ele ouve uma voz que fala, não chores, não chores, não fique mais preocupado, pois o leão da tribo de Judá, que venceu, é digno de abrir o livro. Desatar os selos e abrir o livro. E a partir de agora, começa-se com a abertura do rolo, né, do livro, são desatados, eles começam a progressivamente ser abertos, cada um dos selos desse livro da história da humanidade, né, do que sucederia com o mundo, e começam a ser apresentados os flagelos, os castigos da parte de Deus sobre a humanidade. Tá ok até aí? Então vamos começar agora uma série progressiva, né? Primeiro ele vai nas águas do mar, depois nas águas do rio, pedras que caem do céu, e na verdade primeiro são os cavaleiros, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto são os cavaleiros. E depois vai trazendo o castigo sobre a natureza. Ok? Não vou me prolongar, falar muito sobre isso, mas eu quero que vocês entendam essa espinha dorsal, esse esboço aqui. Ok? Então tem todo esse contexto que João, naquela angústia, vê. Ele vê Jesus como soberano sobre os céus e a terra, ou seja, Jesus governa sobre tudo, nada está fora do controle das suas mãos, né? E ele tem uma mensagem para a igreja dele daqueles dias, e que chega até nós até hoje. No mundo celestial reconhece a autoridade de Jesus, glorificam a ele, né? E quando há um impasse, falando continuará a história, como será decidida, nós vemos, através de João, que Jesus tem também o controle da história nas suas mãos. Ele pega o rolo, pega o livro e começa a desatar cada um dos selos, dando conclusão, continuidade à história da humanidade, né? Vou colocar só aqui, entre parênteses, né?
Silêncio. O último selo fala de um silêncio de cerca de meia hora no céu. Daí com isso, alguns teólogos falam que no primeiro momento no céu não haverá mulheres. Na primeira parte, não. Só depois quando tocar a primeira trombeta, né? Porque meia hora de silêncio no céu, fala a verdade, né, turma? É difícil, né? Não, misoginia é o nome disso. Misoginia. Xenofobia contra estrangeiros. Aí faltou, falando besteira aqui, ó, esqueci de colocar o acento circunflexo. Ó. Tá, pessoal. Não resistir. Tá. Então, os primeiros selos, aliás, os 7 selos, né? A primeira parte do... Pessoal, calma aí, sem exaltações. Então, a primeira parte, né? Onde inicia-se o castigos, né? Os 7 selos, vão ser... algo muito mais abrangente, algo muito maior, né? Se fosse se pegasse, por exemplo, um objeto, fizesse um corte muito mais grosso, né? Grosseiro, e estudasse aquilo lá. Os próximos passos que nós vamos ver, que é relatado no livro de Apocalipse, vão ser praticamente de forma fatias menores, tá? De eventos parecidos. Por que eu falo isso? Porque quando agora nós vamos ver escatologia, né, introdução à escatologia, alguns estudiosos falam que os 7 selos, as 7 trombetas, e as 7 taças são os mesmos eventos, né? Os mesmos castigos Deus trazendo sobre a humanidade, contudo vistos por pontos, por uma ótica diferente, por um ângulo diferente, por um ponto de vista diferente. Ou seja, alguns estudiosos, o nome disso aqui é teoria das repetições, né? Dentro da escatologia, dentro da interpretação do livro de Apocalipse, né? Teoria das repetições. Tá? Deixa eu fechar o parênteses aqui. Tá? Enquanto alguns estudiosos, alguns pensadores, né? E já vou deixar bem claro já, antes mesmo de a gente entrar na introdução à escatologia, pessoal, vocês prestem atenção aqui, tá? Para a gente concluir. Enquanto alguns, não falar que é 99%, mas a maioria dos teólogos das igrejas reformadas. O que é isso, Tiago? Quem lembra o que é a igreja reformada? De tradição reformada ou igreja reformada? É a minha igreja lá que a gente mudou a fachada. Sim? Não? Quem lembra, pessoal? Pode falar. Ou acha que sabe, tem certeza que sabe, pode falar. Não tem medo não. Ninguém? Passar pela reforma protestante, né? São de tradição reformada, né? São as igrejas que nós temos também chamadas de igrejas históricas, as que são mais antigas, mais centenárias, né? Como presbiteriana, metodista, luterana, ok?
Então, dentro das igrejas, né, da teologia estudada e das doutrinas de cada uma das igrejas reformadas, a maior parte delas, em especial a presbiteriana, entende o livro de Apocalipse como, essa parte aqui, como se fosse aos mesmos castigos, né, sendo de pontos de vista diferentes, o que é chamado de teoria das repetições. Tá bom? Dentro da nossa seara, dentro do nosso caso, né, das igrejas pentecostais, são mais recentes, tem cerca de 100 e poucos anos, né, contando usando como calendário os grandes avivamentos que ocorreram no começo do século XX nos Estados Unidos, né, em especial que chegou até na Califórnia, na Rua Azusa, em Los Angeles, né, com o reverendo William Seymour, né? Aquele pregador negro, cego, onde se manifestaram a verdade de línguas, dons de curas, né? Milagres foram operados. Então, e surgem as igrejas como Assembleia de Deus no Brasil e no mundo ao redor, a Congregação Cristã, depois a Quadrangular, lá nos Estados Unidos, e vem para o Brasil e outros países. Então, as igrejas pentecostais entendem essa parte, todo o livro de Apocalipse, como de forma linear. Como assim, Tiago? Ou seja, acontece primeiro os selos, depois acontecem as trombetas, e assim sucessivamente. Ou seja, capítulo por capítulo do livro de Apocalipse é como se fosse uma linha cronológica, tá? Essas são as duas linhas principais de entendimento do livro de Apocalipse, tá? Depois vão ter outras subdivisões que a gente vai ver na escatologia, né? E daí é anotar e pensar, tá? Não dá para falar uma coisinha mágica, falar, aprendi, entendi tudo, não. É anotar, estudar e pensar e colocar na balança, né? Falar, somente se faz sentido para mim, faz sentido dentro da palavra de Deus, tá? Mas isso não é o assunto agora que nós vamos falar. Isso que eu queria que vocês entendessem. Nós vamos falar sobre o livro de Apocalipse agora, para concluir, para depois, em escatologia, começar a entrar com as interpretações, tanto do Apocalipse quanto os outros eventos escatológicos do Antigo Testamento. Mas isso aqui é algo que a gente precisa entender antes de continuar. Tudo bem até aí? Sim, entenderam de verdade? Sim? Mais ou menos. Ó, pode perguntar, muito bem. Para nós, a maioria da igreja pentecostais, né, entende essa seção aqui, ó, dos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, ou seja, do capítulo 6 até o capítulo 16 de Apocalipse, como eventos que vão ocorrendo assim, como isso aqui é hoje, isso aqui é amanhã, isso aqui depois de amanhã. A teoria das repetições, né, que é adotada principalmente pelas igrejas reformadas, o modo de entender essa seção do livro de Apocalipse e as outras demais partes, né, é como se isso aqui é hoje, visto aqui do primeiro andar do prédio, isso aqui é hoje visto do segundo andar do prédio, e isso aqui é hoje visto do terceiro andar do prédio. Ou isso aqui é visto da esquina A, isso visto da esquina B, isso visto da esquina C. É o mesmo evento. Isso. Cadê um objeto melhorzinho aqui para nós mostrar? Como eu já tinha falado nas outras aulas, eu tinha usado o mouse aqui. Ponto de vista A, ponto de vista B e ponto de vista C. O que é isso aqui? Isso aqui? Isso aqui? Tá. Então a teoria das repetições é mais ou menos isso daqui. Visto, entende que são eventos iguais, ou seja, os castigos vindo sobre a humanidade, né? Só que visto de ponto de vista diferente, né? De forma, dentro da teoria das repetições, né? Também é chamado de eventos progressivos, né? Como eu falei, a primeira, os selos, né? Os 7 selos, vê isso aqui, ou seja, de forma mais grossa, né? Depois, na hora que vem as trombetas, vê de forma mais fina. E quando vem as taças, vê de forma mais fininha ainda. Isso.
Isso mesmo. Tá. Cada um deles vai entregando informações que o outro não havia entregado. Tá? Então, a teoria das repetições, né? Ou a progressão, né? A progressão dos eventos entende isso. Enquanto da linearidade, né? Entende que um evento é diferente do outro. Os selos são num determinado momento, as trombetas em outro e as taças em outro. Tá? Tudo bem até aí? Tudo bem. Vou colocar aqui um pouco mais grosso aqui para a gente chegar logo perto do intervalo e não tomar muito tempo de vocês. Tá. É um 6. Eu vou voltar aqui, já vou explicar por quê. Então, é a seção onde estão os castigos de Deus, né? Todos esses, a gente entendendo de forma linear ou de forma como repetição, são castigos de Deus sobre a humanidade no chamado Dia do Senhor. Então, todas essas três figuras, selos, trombetas e taças, vão representar os castigos, quer nós queremos que vão acontecer um após o outro, ou que seja uma sequência, uma repetição de eventos, né? Uma sequência progressiva, a teoria das repetições. Os mesmos eventos vistos de ponto de vista diferente. Praticamente eles vão representar isso, o castigo de Deus sobre a humanidade dos dias onde vai ocorrer essa figura aqui, que nós vimos lá no Velho Testamento, e nós vamos tomar de novo na escatologia. Dia do Senhor, ou seja, o dia da visita de Deus sobre a humanidade, para começar a trazer justiça e recompensa, né? Para quem é justo, recompensa, herança. Para quem é iníquo, ímpio, ou seja, despreza a Deus, castigo. Então João tem essa visão e vê nos momentos, os últimos dias da vida sobre a terra, nos últimos momentos, né, sejam dias literais ou sejam anos, né, onde vão ocorrer isso aqui, Deus trazendo o castigo. Para quê? Para que a humanidade reconheça a soberania de Deus. Tá? É normal nós vemos a partir das trombetas e das taças, durante os flagelos, os castigos, nós vemos o João, o autor, falando. E mesmo assim, tendo Deus, por exemplo, permitido que pedras de cerca de 34 quilos, né? Pedras de 1 talento, né? Mais ou menos 34 quilos, caíssem sobre a terra, ferissem as pessoas se escondessem na caverna, mesmo assim elas não se arrependiam dos seus pecados e não... O que a gente faz na igreja? Também, né? Adoraram a Deus, não glorificavam a Deus, né? Nós temos aqui, para um conhecedor do Velho Testamento,
assim como vocês são. Uma repetição da imagem do livro de Êxodo. O que lembra vocês? Isso aqui. E tem que fazer almoço hoje. Fala ali na Aline, a Aline falou e desanimou. Fala. Oi? Um pouquinho antes. Lembra lá, o povo oprimido, escravo do Egito, o que é? Isso. Mas com castigo, o que lembra vocês? As pragas. Nas pragas o intuito era o quê? Deus ser glorificado sobre Faraó. Ele mesmo já havia falado, né? O Faraó não ia mudar seu coração, por causa da sua soberba e sua arrogância, falar, eu serei glorificado sobre Faraó. A cada praga, a cada momento no Êxodo, né? Faraó endurece cada vez mais o coração. Agora, o Faraó representa toda a humanidade que dá as costas para Deus, que despreza Deus, que zomba dele, né? Tanto os que estão inseridos no contexto religioso, como nós vamos ver a partir do capítulo 13, né? Os falsos crentes, quanto aqueles abertamente que desprezam e zombam a Deus. E mesmo assim, não se arrependem, não voltam para Deus, não glorificam a Deus. Tá? Então, toda essa sessão aqui que vai representar o castigo de Deus sobre a humanidade, para que a humanidade reconheça a soberania e o cuidado que Deus tem com o ser humano, né? Como criador, como zeloso, mesmo assim eles não se arrependem, né? Então, toda essa sessão, nós vamos ver algumas coisas. É com C de cedilha mesmo, né? Acho que é secção, né? Não, porque tem seção, para ajudar a nossa língua é bem fácil, né? A língua portuguesa. Essa é a divisão, né? Então, e a seção com C cedilha só? Procura aí, pessoal, no Google aí para mim, por favor, deu branco. Eu sei que não é a seção com 2 S's. Ou é a com 2 S's? É a seção com 2 S's? Um intervalo é a com 2 S's? A coisa que a gente não escreve muito. É, igual a sessão da tarde. É? Então é com 2 S's? Obrigado, pessoal. Falando de coração mesmo, não lembro. Essa? Com 2 S's? Vocês se decidem. Ah, obrigado. Vocês se decidam, pessoal. Não deixar louco aqui. No meio dessa sessão, né, dessa divisão, é isso que eu quero, uma divisão. Vamos ver, veio no dicionário. No meio dessa parte. Pronto. Resolvido. No meio dessa parte, vamos lá. Depois a gente coloca aqui embaixo qual que é a certa. No meio dessa parte... Oi? É. Depois a gente coloca qual que é a seção certa. Tem um que é bom, é o Pribera, um dicionário online muito bom. Depois a gente vê nele lá. No meio dessa parte de sessão, vão aparecer alguns elementos. O primeiro dos elementos que eu quero destacar, que vão aparecer, e vão aparecer no meio da sessão, vão aparecer repetidas vezes. Na verdade, até o final do livro, né? Mas no meio dessa parte, vão aparecer Então, pessoal, vamos lá, depois a gente volta aí para a língua portuguesa. Vamos lá. Então, no meio dessa parte, né,
desse grosso aqui, vão aparecer alguns elementos que vão se repetir, tá? Entre eles, que nós sempre vamos ver, vai estar aparecendo, é a adoração a Deus no mundo celestial. Enquanto ocorrem os castigos, os flagelos de Deus sobre a humanidade, para que eles reconheçam a soberania, né? O poder e o cuidado de Deus sobre o ser humano, e o ser humano continua dando as costas a Deus e não adora a Deus, assim como a figura de Faraó durante as 10 pragas no livro de Êxodo, vai ser, alguns momentos, vão aparecer flashes, imagens do mundo espiritual, os seres celestiais adorando a Deus, entoando uma canção, glorificando a Ele, né? Digno é o Cordeiro de receber adoração, majestade e honra pelos séculos dos séculos, repetidas vezes. Então, no meio de todo esse caos que ocorre na Terra, no mundo celeste vai aparecer a adoração e o reconhecimento à soberania e à glória de Deus. Tá ok? Mostrando que, por mais que para nós seres humanos limitados, parece que está tudo zoado, tudo está ruim, tudo acabou, Deus não saiu do seu trono, Deus não perdeu sua autoridade, seu poder, pode ter bomba nuclear, pode ter corona, pode ter o que for, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. O poder está debaixo de suas mãos, por mais que venha perseguir, assim como Paulo fala em Romanos, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será fome, nudez, perseguição, morte, vida, altura, profundidade? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Por isso nós somos muito mais que vencedores por meio daquele que nos amou e nos predestinou para a sua vida eterna. Então essa seção de Romanos, de Paulo, né? Capítulo 8, ele vai simplificar isso. Por mais que o pau está atorando aqui na terra, está pegando fogo, tiro, porrada e bomba, mas no céu ele continua sendo soberano e está trazendo para a terra a sua soberania, tanto que no final do livro de Apocalipse ele desce a nova Jerusalém dos céus para a terra reformada e restaurada. Vamos continuar para finalizar aqui. Então, no meio de toda essa sessão dos castigos, vão aparecer o quê? A adoração no mundo celestial, a adoração a Deus no mundo espiritual. Vai aparecer o que também? O testemunho de Deus aqui na terra. E o testemunho de Deus aqui na terra vai aparecer de várias maneiras, tá? A primeira delas são os chamados 144 mil, que é mais outro simbolismo numérico, né? Ou seja, 12 mil jovens adultos de cada uma das 12 tribos de Israel, tementes a Deus, virgens, seja sem relação sexual, não casados, receberão uma marca sobre sua testa e testemunharão do poder e do amor do Cordeiro de Deus sobre toda a terra, e eles somente poderão cantar o cântico de Moisés, né? A adoração a Deus. Então, uma das testemunhas que aparece são esses 144 mil jovens do povo de Deus, da nação de Israel. Pode ser que virá do Estado de Israel moderno? Não sei, isso a gente vai ver em escatologia, tá? Só Deus sabe. Mas são judeus, isso é inegável, ou seja, do povo de Israel. 12 mil de cada uma das 12 tribos, por isso 144 mil, né? Isso. Simbolizando a totalidade, né? Segundo elemento de testemunha, a segunda figura de testemunha que aparece, são as chamadas duas testemunhas, né? As duas testemunhas que aparecem sobre a terra, né? Está lá no capítulo 11 do livro de Apocalipse. Uma tem um poder parecido com o de Moisés, ou seja, ela ora e pragas e sinais acontecem sobre os céus. E a outra tem um poder parecido com o de Elias. Ele ora e da sua boca sai fogo e cai fogo do céu. E para de chover também, o céu fica fechado. Então, duas testemunhas vão aparecer similares a Moisés e Elias, né?
lembrando só que nos evangelhos, quando Pedro, Tiago e João sobem com Jesus lá numa montanha próxima da Galileia, eles veem a figura de Moisés e Elias junto com Jesus, Jesus mostrando sua forma espiritual, né, seu corpo glorificado. Tá. E a terceira forma de testemunho que aparece é a proclamação nos céus, né? Um anjo aparece gritando o evangelho do reino sobre os céus. Pode apagar aqui? Já tiraram foto, copiaram? Pode? Pode. Tá bom? Então, os elementos de testemunho que aparecem, né? Vai aparecer a adoração do mundo celestial, sempre vai estar entrecortando, dando flashes, e os elementos de testemunho, né? Que nem os 144 mil jovens aparecem no capítulo 7 e no capítulo 14. Tá bom? A partir daqui você já entende já uma doutrina equívoca de uma seita que existe, que falava, né? Que o céu seria só para 144 mil eleitos, depois vendo que o número dos seus membros passava de 1 milhão, deu uma reformada na doutrina, falou, não, 144 mil são especiais, o resto vai ficar aqui na terra, né? Senão ia expulsar o público dos seus templos, né? Elite, separação, né? Enfim. Então, no meio de toda essa sessão de castigos, aparecem esses elementos. Sempre vai aparecer a adoração a Deus no mundo espiritual, no mundo celeste, e o testemunho aqui na terra. Seja com os 144 mil jovens judeus, seja com as duas testemunhas, que vão pregar e anunciar e operar sinais durante 3 anos e meio, serão mortos depois disso, e daí ressuscitarão e subirão aos céus. Ou seja, no momento, né, quando aparece os anjos proclamando nos céus daqui da terra, né, nossa atmosfera, o evangelho eterno. Tá bom? Vou pegar outra sessão aqui. Um outro corte. Do capítulo 13 até o capítulo 18. Nós vemos aqui agora o João elencando, né, os inimigos de Deus. Ou como o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que é presbiteriano, igreja reformada, ele fala, né, que isso aqui é o quarteto do mal, o quarteto maligno. Já vão entender por quê. Doze não, perdão. 13 não, 12. Perdoem. Então, a partir do capítulo 12 até o capítulo 19, vai aparecendo, elencando os inimigos de Deus e da criação, né? Na verdade, o diabo não tem como ser um opositor a Deus, pois Deus é soberano, e de acordo com a teologia, nós entendemos que Ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, né? Mesmo a Bíblia não tendo essas palavras, mas tendo essas ideias, nós entendemos Deus como isso. Então, sendo assim, não tem como o diabo, sendo limitado, né, não sendo onipotente, onipresente e onisciente, ser um rival a Deus, ser um opositor a Deus. Ele, pelo contrário, é um opositor a toda a criação de Deus, né? Por isso que ele nos odeia. Quando vê a nós,
né? Tenta nos levar para o pecado, para o lado dele, pois sabe que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a coroa da criação, né? Mesmo nós com todos os defeitos e limitações, somos a coroa de Deus, né? Somos colocados um pouco acima do que os animais, do que as flores, fauna, atmosfera, planetas, cosmos, galáxias. Mesmo assim, Deus nos colocou um pouco acima, como diz o salmista no Salmo 49, né? Então, o diabo se levanta contra toda a criação de Deus e quer deturpá-la, quer destruí-la, denigri-la, falando, tudo que você fez não presta, né? E eu vou tomar poder sobre isso. E o homem, com Adão, entrega o poder nas mãos do diabo, no mundo terreno. Tudo bem até aí? Vou tomar até uma água até. Vou tomar até uma água depois dessa. Só alegria, né? Só alegria. Então, a partir do capítulo 12, vão aparecendo os inimigos de Deus, né? Primeiro, vai aparecer no capítulo 12 em si, é o próprio diabo, né? Ou dragão. E Apocalipse também o chama de antiga serpente. Que serpente é essa, pessoal? Isso, lá do Jardim do Éden, né? O Apocalipse, o livro do Apocalipse vai apontar para uma restauração da criação original. Ele aponta para os inimigos antigos, você já vai voltando no Velho Testamento para o estado primeiro da criação perfeita. Isso mesmo, né? O mundo é criado, cai com Adão e Eva, mergulha no pecado, e Apocalipse vai restaurar para uma nova criação, né? Como aparece no capítulo 21, eis que vejo novos céus e uma nova terra, e as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Então o primeiro que aparece é o diabo, né? A essência do mal, a personificação da criação que se corrompeu e se levanta contra tudo aquilo que Deus criou, faz e fará. Fez, faz e fará. Ele aparece no capítulo 12 perseguindo uma mulher vestida de sol e com a lua debaixo dos seus pés. Essa simbologia, a mulher vestida de sol, representa todos os povos gentios, né? Nos dias de João, Israel, Tiago, cabeçudo. Mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. Apocalipse capítulo 12. Então o dragão vai perseguir essa mulher que está vestida de sol, ou seja, o sol representava o ciclo da vida para todos os povos gentios que estavam ao redor de Israel, né? Tanto que até hoje o nosso calendário é um calendário solar, ou seja, nós contamos o dia a partir das 6 horas da manhã, quando nasce o dia, né? Ou da meia-noite, seja lá como quiser, em função do ciclo do sol. E para Israel, as festas judaicas, o calendário era baseado no ciclo lunar, né? Por isso que eles tinham 13 meses. O ano tinha 4 semanas de 7 dias, ou seja, 4 mudanças de lua, né? Por isso, a lua representa o povo de Israel. Então, o dia começa às 6 horas da tarde, né? Isso desde os dias de Moisés. Então, essa mulher do capítulo 12 representa o povo de Deus, a junção, né? Entre igreja e Israel, que tem um filho apontando para Jesus, que é perseguido pelo diabo, pelo dragão, assim como Jesus quando nasce é perseguido por Herodes, e é salvo, é levado fora do alvo do foco do dragão. E assim o dragão começa a perseguir
os descendentes da mulher, ou seja, a igreja e Israel. Conforme acontecia nos dias de João, judeus e cristãos estavam sendo perseguidos, no caso, naqueles dias pelo Império Romano. Tá ok? Oi? Não, o sol, todas as nações gentios, ou seja, os não-judeus, e a lua representa Israel. Ficou claro essa parte? Sim. O segundo inimigo que aparece vai ser o famoso, o famigerado anticristo. Então, daí no capítulo, após essa simbologia da perseguição do diabo contra a igreja e Israel, contra o povo de Deus, contra Jesus primeiro, depois contra os descendentes, os seguidores do povo de Deus, e algo que vai desenrolando, vai desencadeando-se ao redor da história, naqueles dias de João, judeus e cristãos são perseguidos. Depois, no século IV, com Constantino, a igreja é institucionalizada, é legalizada no Império Romano e começa a ser a religião dos imperadores. Por isso, os cristãos param de ser perseguidos, aqueles que se acomodavam de acordo com o Império Romano, e os judeus continuam sendo perseguidos ao longo de toda a história, até o século passado que nós vemos, Então, agora no capítulo 13, o João apresenta para nós a figura do anticristo, Ele vê uma besta. O que é isso, uma besta? É a gente que paga um monte de imposto, Besta é um animal selvagem, um animal feroz, Em semelhança às imagens que Daniel viu lá no capítulo 5 em diante do seu livro. Agora em escatologia nós vamos começar a enxergar isso mais. Então ele vê um animal selvagem, feroz, fora de controle, que emerge do meio do mar, O mar dentro do Antigo Testamento simboliza todas as nações gentias enfurecidas, violentas, Nos Salmos nós vemos isso. A imagem do mar, do oceano, representando os povos odiosos, povos revoltosos ao redor de Israel. Então, do meio das nações surgirá a figura dessa besta, desse animal poderoso, Em Daniel, quando ele tem a visão, sem entrar muito em interpretação, mas tem que entrar um pouquinho. Em Daniel, quando ele tem a visão, primeiro ele vê 4 animais, 4 bestas. Uma representa a Babilônia, depois outra representa os Medo-Persas, outra representa o Império Grego, com Alexandre Magno, com Alexandre o Grande, e o quarto é um animal que ele não conseguiu ver qual seria o reino, que é um animal muito forte, Poderia ser o Império Romano, ou poderia ser essa própria besta dos últimos dias, esse animal dos últimos dias. Então, chamado anticristo, por João nas suas cartas, e no Apocalipse chamado da besta que emerge do mar, ele se tornará um líder político-militar, alguém que tomará a rédea das nações. Então, nos dias em que ocorrer isso, os eventos do livro do Apocalipse, o anticristo, a besta que emerge do mar, será um líder político e militar, que tomará o poder sobre as nações, recebendo de forma gratuita, como dá-se a entender em outra passagem, no capítulo 16, tendo sido entregue a ele de forma deliberada. Ele fará um pacto, uma aliança com as nações, e com Israel, um pacto de paz de 7 anos.
E na metade desse pacto, da duração desse pacto, ele será rompido e tratado, né? Será quebrado, rompido. Tá? Mas em escatologia a gente vai aprofundar mais sobre isso. O terceiro inimigo que aparece é o falso profeta. Vamos lá, Apocalipse 13, por favor, só para ver se eu não fiz confusão, por gentileza. Vamos lá. Vamos ver quem sai da terra, quem sai do mar. Deu um. Apocalipse 13, 1. Se eu não invertir um com o outro aqui. Vamos, pessoal, quem vai ler? Acharam? Oi? 13, 1. Pode ler aí, pessoal. É isso aí, obrigado, pessoal. Então o primeiro é do mar mesmo. Obrigado. Até para vocês terem falado aí, né? 7 cabeças e 10 chifres. Isso, que é depois, né? Então, que está aqui é o falso profeta. É que eu estava fazendo confusão. Qual que era do mar? Na minha cabeça, né? Eu não sabia se eu tinha colocado certo ou se eu tinha colocado errado. Então tá certo aqui. Obrigado, pessoal. Só retomar aqui para finalizar, aproveitando que vocês leram. Calma. As 7 cabeças, né? Representam a totalidade do poder do mal, do diabo, né? É o mesmo que aparece no Apocalipse 12. 10 chifres. Chifres, tanto no Antigo Testamento, né, em especial no Antigo Testamento, simboliza poder. Poder. E o número 10 representa, sempre que você vai ver, ações humanas. A gente tem quantos dedos nas mãos? A maioria das pessoas, né? E nos pés? Tem um nome certo isso daí já. É um falso dedo, né? Um deles não funciona, vem de brinde, né? Movimenta junto. Então os 10 chifres vão representar o poder, pessoal. Eita, quinta série, vamos lá. Então, as 7 cabeças representam a totalidade do poder do mal, né? Que já é visto no Apocalipse 12, né? Quando aparece o dragão. Ou seja, ele é totalmente mau, é totalmente perverso, né? E ele está com todo o seu poder vindo contra a humanidade aqui na Terra. Ou seja, ele deixa os locais celestiais, né? Tanto Apocalipse 12 apresenta aquela luta entre os seres celestiais, entre os anjos de Deus e o diabo, os anjos caídos, né? E eles vêm para a Terra e no capítulo 13 abre com o diabo dando poder para a besta que vem do mar e a besta que vem da terra. Essa besta que vem do mar, ela tem as 7 cabeças igual ao dragão, ou seja, é totalmente perverso, totalmente mau. E seu poder, ou seja, os 10 chifres, é baseado em coisas humanas, ou seja, em poderes humanos. Pode ser 10 nações? Pode ser. Pode ser 10 líderes poderosos mundiais? Pode ser 10 juntamentos de nações, Comunidade Europeia, Comunidades Árabes, Mercosul, NAFTA. Pode ser. Quer dizer o quê? Que a humanidade, na sua quase totalidade, entrega o seu poder para o anticristo. Como eu falei, ele é um líder político-militar que receberá o poder sobre as nações a partir das nações. Né? No mundo celeste, nós vemos lá em Apocalipse 5, os 24 anciãos diante do trono de Deus, jogando sua coroa e rendendo adoração a Deus. Aqui na terra, o diabo, como um imitador, ele recebe o poder das nações. Elas entregam para si, a humanidade, seja
todos os países naqueles dias, ou a sua grande maioria, entregará seu poder na mão do líder político-militar, o anticristo, a besta que vem do mar. Tá? A segunda besta que aparece, o segundo animal feroz, né? Que aparece, a besta que emerge da terra, é o falso profeta. O que ele faz? Ele dá uma autoridade religiosa para o anticristo, para a besta que emerge do mar. Ou seja, o falso profeta é apresentado para nós no livro do Apocalipse, alguém que fala coisas grandiosas e até mesmo chega a blasfemar de Deus, falar coisas arrogantes contra Deus e consegue operar sinais e milagres. E ele entrega o poder, ele converge poder para o anticristo, para a primeira besta que aparece, a besta que emerge do mar. E em especial quando essa besta que emerge do mar, o anticristo, recebe uma ferida mortal em uma das suas cabeças. Ou seja, está perto de morrer, perto de desfalecer, perto de acabar, e do nada ele é miraculosamente curado e ressuscitado, fazendo uma óbvia imitação de Jesus Cristo, do nosso Senhor. Por isso que ele recebe o nome de anticristo, contra Cristo, né? Então esse quarteto do mal, os inimigos de Deus, é uma clara imitação, né? João fazendo uma paródia do diabo imitando descaradamente a figura de Deus, do Pai, do Espírito, né? Do Espírito Santo, Santo Espírito. Tá? Esse falso profeta também o João coloca para nós, que ele instiga o povo a obedecer à primeira besta e a adorar essa primeira besta, a sua imagem. Será confeccionada uma imagem da besta, seja com a tecnologia que nós temos hoje, ou seja em pau e pedra, né? Se houver uma guerra nuclear, acabou tudo, silício, acabou eletrônico, é pau, pedra e madeira. Mas seja um holograma, seja uma imagem virtual, no próprio capítulo 13 apresenta, né, o controle que essa besta tem sobre a sociedade, ela recebe o poder das nações, faz um pacto de paz de 7 anos com os povos da terra, em especial com Israel, né? E o falso profeta faz com que adorem essa besta, mesmo quando ela está perto de morrer, ela é curada e ressuscitada. E com isso, todas as pessoas são obrigadas a adorar a imagem da besta. E essa imagem da besta receberá do falso profeta um espírito para poder denunciar quem não adorar essa imagem da besta, dedurar. Além disso, será colocada uma marca sobre a mão direita ou sobre a testa de toda a sociedade com o número da besta, para que as pessoas possam circular, comprar, vender, ter uma vida normal, debaixo do poder da primeira besta, do governo do anticristo, né? Mas, para o leitor do Antigo Testamento, né, conhecedor, essa marca da besta é mais novamente uma paródia, uma imitação do diabo, daquilo que Deus fala para o povo de Israel na Torá, na lei, no Velho Testamento. Fala, vocês vão pegar a lei e vão escrever e prendê-la na sua mão direita e entre os seus olhos, no meio da sua testa. Os judeus ortodoxos, até os dias de hoje, pegam uma pequena caixinha, né, chamada tefilim, que está escrito, um papelzinho escrito lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, somente Ele adorará. Coloca nessa caixinha e amarra com um cordão de couro no braço direito e uma caixinha também na testa e amarra ao redor da cabeça. E também nas portas tem uma caixinha chamada mezuzá, que está escrito esse mesmo texto, Deuteronômio 6,5, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, somente Eles adorarás. Então a marca da besta ser na mão direita ou sobre a testa, né, é uma clara paródia, uma imitação do diabo tentando imitar a Deus e querer a mente e as emoções do povo que ele vai governar naqueles dias. Tá? Pode apagar aqui já estamos acabando já. E o último inimigo que vai aparecer
também uma paródia, né? Então, o quarto e último inimigo que aparece, né? Aparece lá no capítulo 17, 18 e 19. Né? 19 mostra a queda dela, 18 e 19. 18 mostra a queda, 19 a comemoração sobre a queda. É a grande meretriz, a Babilônia. Então, João tem uma visão que ele vê uma mulher vestida com roupas sensuais, com uma taça nas mãos, e ela, primeiro, João vê ela sentada sobre 7 montes, 7 montanhas. Depois ele vai chegando mais perto e vê que essas 7 montanhas são as 7 cabeças da besta, que emerge do mar, que na verdade é o próprio diabo. Então, o João vê, aqui, né, dependendo da tradução, meretriz ou prostituta, né, uma paródia àquela mulher que aparece no capítulo 12, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, que representa a noiva de Deus, né? A igreja e Israel, ou seja, os fiéis a Deus, que serão apresentados puros, sem mancha, sem mácula, né? Assim como Paulo fala na sua carta aos Efésios, e os primeiros capítulos de Apocalipse falam isso também. Tá? E essa mulher, a Babilônia, a grande meretriz, né, cujo nome também é Babilônia, tem nome de blasfêmias escrito na cabeça da grande besta que ela está sentada, é nome de palavras arrogantes contra Deus. E ela tem um cálice cheio da sua sujeira, da sua imundícia, o pecado, sêmen, fluido vaginal, tudo lá que João usa umas figuras de linguagem dos dias dele, né? Mas para nós entender, é coisas sujas. E ela diz que essa mulher tem o poder de entorpecer as nações. Ela entorpece, ou seja, ela convence as nações a participar do seu jogo e a beber e ficar bêbadas com aquilo, ficar entorpecidas. E o João, lá no capítulo 18, ele dá uma descrição do que essa mulher consegue fazer. Ele fala, a grande Babilônia, ela vende ouro, prata, linhos, riquezas, e até cavalos, animais, e até mesmo almas humanas. Ou seja, um sistema mundial, né, do materialismo que entorpece a humanidade e as nações. Ou seja, algo que nós vemos no dia de hoje com essa tecnologia, com tecnologia da informação, né? As pessoas cada vez mais mostrando seu sucesso, obtenha talento, obtenha riquezas, fama, ou seja, vamos se entorpecendo cada vez mais nisso. E haverá um momento que o diabo falar, vocês querem isso? Toma. Para saciar os desejos da natureza caída, natureza humana pecaminosa, né? Então, com a grande meretriz, com esse quarto inimigo, essa imitação da noiva de Deus, né, de igreja de Israel, o diabo vai afrontar e dominar a sociedade nos dias que ele receber o poder, né? O anticristo recebeu o poder. Tá ok? Capítulo 19 ao 20, nós vemos a queda, aliás, do 18, né, melhor dizendo, vou colocar aqui. A queda dos inimigos de Deus, só finalizar aqui. O professor da próxima aula espera.
Sou eu, sou eu. Agora aqui, do 18 até ao 20, né? Nós vemos agora algo reverso. Primeiro, no capítulo 12, aparece o dragão, que vai conceder o poder para as bestas e para a grande prostituta, para a grande meretriz, a Babilônia. Agora nós vemos a queda desses inimigos de forma reversa, né? No capítulo 18, cai a grande Babilônia. Então nós temos o relato, né, que a grande Babilônia cai. Esse sistema mundial de compra, venda, poder, riquezas, do materialismo imperando, né? Aqueles dias, os dias de João já acontecia com o Império Romano e foi ocorrendo ao redor da história com os grandes impérios, com as grandes navegações. Hoje em dia nós temos essa cultura do materialismo, né, que é impossível nós negarmos, né? E no capítulo 18 ele narra essa queda e fala que as pessoas que iam e compravam ela, os navegantes, os que iam de barco, que iam lá, ao longe vê a queda, vê a fumaça dela e começam a chorar. Caiu a grande Babilônia, ou seja, acabou a nossa esperança de comércio, de lucro. E começam a chorar. E mesmo assim, não se voltam para Deus. Depois é a queda, né, do falso profeta. E do anticristo, que no capítulo 20, peraí que eu me adiantei aqui, né? Cai a grande Babilônia no capítulo 18, no capítulo 19, deixa eu colocar aqui para não ficar confuso, né? No capítulo 19, são comemoradas o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Ou seja, Jesus e a noiva. Com a queda da grande Babilônia, né, desse sistema, e as pessoas que estão por trás vivendo disso e manipulando, utilizando, são mortas durante a batalha do capítulo 16, né? A batalha no Vale de Megido, Armagedon. Os seres celestiais, os anjos, convidam todos os fiéis a Deus a virem celebrar as bodas do Cordeiro. No mundo celestial, enquanto aqui na terra ele fala para as aves do céu, os animais da terra virem comer os cadáveres daquelas pessoas que foram mortas na batalha do Monte Megido, né? Do Armagedon, que representavam a grande Babilônia, as nações que estavam apoiando o sistema do anticristo. No capítulo 20, nós temos o falso profeta, e o anticristo lançados no lago de fogo. E o dragão, a antiga serpente, o diabo, ele é preso por um período de 1000 anos. E isso aqui dá margem para muitas interpretações, que a gente não vai falar agora, mas vai falar nas nossas aulas de introdução à escatologia. Preso por 1000 anos, solto, ele, vamos usar uma palavra melhor aqui, né? Uma palavra melhor para descrever. Ele instiga, né? Ia colocar tenta, mas fica feio. Instiga os povos contra Deus. E, finalmente,
é lançado no lago de fogo e enxofre. Então, primeiro cai a Grande Babilônia, né? Decorrendo, colocar um parênteses aqui, no decorrer decorrido daquela guerra do Vale de Megido, né? Do Armagedon, tem as bodas do Cordeiro nos céus e o banquete dos animais aqui na terra. Depois o falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo e enxofre. E, por último aqui, o diabo é preso por 1000 anos, é solto e depois ele recebe a autoridade da parte de Deus. Vai lá, tenta as nações, né? E após esse período de tentar instigar os povos contra Deus, ele é finalmente lançado no lago de fogo e enxofre. Ok? E agora a última parte para a gente ir para o café, pro intervalo. Pode apagar aqui, né, pessoal? Eu prometo que a próxima aula será mais curta, tá? Porque esse aqui não dá para a gente fugir de explicar bem explicadinho nos seus mínimos detalhes, para não dar confusão, que eu creio que hoje vocês devem estar sendo bombardeados por um monte de informação, né? Com a guerra havendo no Estado de Israel contra o grupo terrorista do Hamas, né? Pronto, já mostrou a moto já, né? Vamos voltar para a aula. Então, eu creio que nesses dias a gente está sendo bombardeado, assim como eu, né? A não ser que você viva numa bolha no meio do mato, sendo bombardeado com muitas informações sobre a guerra do Estado de Israel contra o pretenso Estado palestino, povo sofrendo dos dois lados, e muita gente falando, principalmente no YouTube, né? No Instagram, né? Um fala, a Rússia é o inimigo, não sei o que tem agora. Confundem situações políticas com coisas espirituais. Não que um seja desatrelado do outro, né? Mas a turma já interpreta antes do negócio acontecer, né? Então é primordial a gente saber o que o livro fala, o que a Bíblia fala e o que ela não fala, né? E na sua opinião, Tiago, Lascado. Estamos lascados, né? O que a gente vai falar na introdução à escatologia, né? O que nós vemos é o que Jesus falou, Mateus 25, né? Princípio das dores, né? A mulher próxima ao parto, né? Nos meios naturais, nos dias de Jesus, né? Próximo princípio das dores, começa a gemer até que venha o nascimento, né? E aí Jesus, Mateus, ele anota isso, registra isso, fala que Jesus falando que os princípios das dores o que é? Guerras, fomes, pestes, nações contra nações. Depois disso, virá o fim, o evento final, né? Fala, não antes disso, não durante. Depois disso vem, a cortina é aberta com o Apocalipse e vem o período final, né? Sejam 7 anos literais, debaixo do governo do Anticristo, seja um dia, 1000 anos, depois ocorrem os eventos, né? Nós estamos ainda no princípio das dores, né? Existem muitos elementos, nós vamos ver a introdução à escatologia, que precisam montar o quebra-cabeça para realmente a gente chegar nesses eventos de Apocalipse, né? Se nós entendemos o Apocalipse como um livro literal, entender com algo metafórico, daí pode ser que estamos vivendo aqui agora, entrar na Matrix e o bagulho é doido, tá? Mas vamos só finalizar aqui. Capítulo 21 e 22. Então nós temos agora a restauração da criação, né? Então a criação é corrompida no momento lá de Gênesis, lá no Jardim do Éden. Homem e mulher pecam, dão lugar
ao pecado na humanidade e começa a desestruturar aquilo que Deus havia criado com perfeição, né? Aquilo que foi criado perfeito, começa a degradar, né? Fazer a entropia e chega até o ponto máximo de queda, degradação, onde Deus fala, daqui não vai passar. E aí vem com o seu momento de juízo, o dia do Senhor, os eventos do Apocalipse. E agora ele restaura para aquela criação perfeita, criação plena, né? Então a restauração da criação. No capítulo 21, o João ele abre falando, eis que eu vejo novos céus e uma nova terra. As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo, né? Citando o profeta Isaías. Então o livro do Apocalipse, não sei se eu falei na aula anterior, ele vai, até caiu numa questão da prova, né? Ele vai trazer para si interpretações e colocar ali, né, interpretações, né, vai reutilizar figuras do profeta Isaías, do Ezequiel e do Daniel. Além das figuras que nós vimos, o Jardim do Éden, a Arca da Aliança, figuras do Pentateuco, né, da Torá. Então a restauração da criação, a nova Jerusalém, que desce dos céus, a cidade eterna, e o castigo eterno do lado de fora da cidade. 2 minutos para finalizar aqui. Fique aí. Então nós vemos agora, no 21 e 22, a restauração da criação, né? A nova Jerusalém que desce dos céus, ou seja, a nova cidade, onde seria o templo de Deus, ela desce dos céus, e João fala com uma noiva vestida, né? Uma noiva ataviada, né? Nas traduções mais antigas, ou seja, ela com o seu vestido, com suas roupas, conforme a cultura judaica, pronta para o casamento, limpa, pura, né? Que é a representação da própria igreja, gentios e judeus servindo a Deus, servindo a Jesus, de uma nova cidade. Uma cidade, né? Cidade eterna, cujas ruas são de ouro. A pavimentação, né, da cidade é ouro e cristal. Ela tem um muro que faz separação entre a cidade e o que está do lado de fora, né? Que são construídos por pedras preciosas. E nela as portas contêm pérolas nas suas maçanetas, né? As maçanetas são de pérolas. O que nós vemos aqui? Assim como nós vemos no Antigo Testamento, né? Quando com Moisés tem a visão do tabernáculo, um lugar retangular e uma parte interior quadrada. Depois, com a construção do templo, nós vemos as mesmas dimensões estruturais, arquitetônicas, né? Ezequiel tem uma visão do segundo templo, que nós vamos falar em escatologia, introdução à escatologia. Agora, João tem uma visão também da cidade, e ela é quadrangular, ela é quadrada, é um cubo, né? Tem tais dimensões, tantos quilômetros lá que aparecem, e construída com esses elementos, e as suas portas, ele fala, elas nunca se fecham. E na cidade não há templo, não há uma igreja, né? Não há um templo religioso, pois o próprio Cordeiro está no meio dela. E na cidade não há iluminação artificial. Lâmpada por querosene, lâmpada elétrica, combustão nuclear, não. E nem luz do sol, nem lua, pois o próprio Cordeiro de Deus emana luz por toda a cidade, por toda a nova criação. Tá? E ele deixa bem claro, aqui mostrando a glória eterna, todos os povos adorando a Deus nessa cidade, mas contudo ele mostra a cidade tendo muros e tendo portas,
Ou seja, a exclusividade, ou seja, só estarão dentro aqueles que são fiéis a Deus, que seguem a Ele. O convite da mensagem do reino, o Evangelho, as Boas Novas, ele é inclusivista. Ele atinge a todos: branco, negro, pobre, rico, magro, gordo, homem, mulher, hétero, homo, trans, X-Men, borboletinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, seja o que for, saudável, doente. A mensagem, o perdão, o convite para participar do reino, ele é inclusivista. Porém, após a gente tomar a decisão favorável ou contrário, chega um dia do juízo eterno. E se eu estou favorável, estou com Deus, morarei com Deus para sempre. Se eu falo, não quero Deus, aqui na terra eu quero viver a minha vida do meu jeito, estarei longe dele, eternamente também. Então, a mensagem, o convite à salvação, o bilhete para embarcar no ônibus da vida eterna é para todos. Você não precisa se converter primeiro, ser santo para vir participar do reino de Deus. Pelo contrário, você se arrepende dos seus pecados e começa uma vida de santificação. Ah, não, primeiro eu vou parar de beber para depois ir na igreja. Não, vou parar de prostituir. Não, de homossexualismo para parar. Não, é me arrepender e começar a vida de santidade. E isso que muitas vezes nós erramos. E às vezes copiamos até muitos modelos americanos, que vê aquelas loucuras lá que faz manifestação contra gay, levanta placa, aquele horror que eles fazem nos Estados Unidos. Pelo contrário, a igreja em si, o Evangelho, as Boas Novas, é inclusivo. O destino final é exclusivo. Você escolheu viver longe de Deus, por sua opção própria, deliberada, você sabia que existia um caminho e deu as costas, você vai sofrer as consequências disso. Você escolheu viver com Deus, você vai sofrer os benefícios disso. Por isso haverá um momento do julgamento. E todos aqueles que foram achados escritos no livro da vida, eternidade com Deus, adorando a Deus, porque buscaram viver com Deus. Aqueles que deram as costas para Deus, o castigo eterno fica do lado de fora da cidade. O lago de fogo e enxofre. Onde estão os inimigos de Deus? O dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, E todos aqueles que João lista no capítulo 20 e no capítulo 22, faz uma lista: os mentirosos, os adúlteros, infiéis, os cães, os feiticeiros, todos aqueles que dão as costas para Deus. E essa figura aqui, o João ele empresta lá tanto de Isaías, 66, onde o fogo não se apaga e o verme jamais morre, fica comendo, corroendo, e uma figura que ele empresta também dos dias de Jesus. Enquanto nos dias de Jesus em Jerusalém estava lá a cidade alta, a cidade baixa, a cidade alta com o templo, Do lado de fora da cidade, dos muros da cidade, no chamado Vale dos Filhos de Rinom, havia um lixão, onde era 24 horas queimado com fogo e havia o exalar do enxofre. E nos dias de Israel, antes do cativeiro babilônico, até mesmo alguns judeus queimaram seus filhos a divindades naquele lugar. Por isso, essa imagem João evoca no seu livro, do lago de fogo e enxofre como um castigo eterno. A ausência de Deus e o sofrimento eterno. Certo?